E eu quero convidar vocês para abrir então 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 em diante. Esta reflexão nossa é mais um estudo bíblico do que um sermão. Por isso eu quero convidar você, amado, amada, para deixar a Bíblia aberta para que nós possamos estudar agora sobre esse tema: o homem natural, o homem carnal, o homem espiritual. São os três tipos de homens que existem aqui, revelado nas Sagradas Escrituras. E aqui diz em 1 Coríntios 2,14: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ao estudarmos esse tema, você vai compreender, meu querido, minha querida, que não adianta você querer forçar as pessoas que não conheceram a Deus ainda, um pai seu, uma mãe, um colega seu de trabalho. Eles criticam, eles zombam de você, da igreja, porque são pessoas naturais que ainda não tiveram experiência com Jesus Cristo, pessoas que não foram regeneradas e que é algo feito pelo Espírito Santo de Deus, entende? Então são três tipos de homens: o homem natural, e a ideia de homem natural, antropos, no grego, antropos psíquicos, que é esta ideia do homem que ainda não teve uma experiência com Deus, não foi regenerado. Segundo lugar, quando nós falamos de homem carnal, antroposarcas, que significa a pessoa crente que está dentro da igreja. E Paulo escreveu, daqui a pouco nós vamos ver, para a igreja de Coríntios, falando que não podia escrever para eles como a espirituais, porque eles eram carnais, meninos, imaturos. E Paulo então dá uma dura exortando a igreja de Coríntios. E a minha pergunta desde já é: você é um homem natural, um homem carnal ou um homem espiritual? Aí vem antropos pneuma. Entende? Então, o homem natural, conforme diz aqui, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. É natural porque não passou pelo caminho ou pelo novo nascimento. Não nasceu do Espírito Santo. Não se converteu, tem coração ainda endurecido, está em trevas do pecado. É o que a Bíblia diz em Colossenses 3,5. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o homem está morto nos seus delitos e pecados. Está cego espiritualmente, vivendo nas trevas. Entendeu? Olha o que diz aqui em 2 Coríntios 4, 3 e 4. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era, deste século, cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A Bíblia nos fala: de trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em vossos corações. Houve um dia que a luminosidade da glória de Deus, da glória íntima de Cristo, resplandeceu na sua interioridade, e isso foi graça, isso foi ação do Espírito Santo de Deus. Mas antes você era natural, tal como quantos que estão aí. O homem natural são aquelas pessoas que não conhecem a Deus, não viram a Deus e estão aí mortos nos delitos e pecados. O coração é pervertido e mau. E quando eu falo aqui pervertido e mau, continua fazendo as maldades e não conseguem se controlar, porque todos nós ainda temos dentro de nós a maldade.
Quando a gente lê Marcos capítulo 7, dos versículos 21 a 23, fala o quê? Que é do interior do coração dos homens que vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância. Todos esses males vêm de dentro do coração do homem impuro. Ainda que somos crentes, também estamos debaixo da égide do pecado, mas só que nós não vivemos debaixo da escravidão. Por quê? Porque o Senhor Jesus nos libertou do império das trevas e agora fomos transformados e estamos nesta caminhada buscando a santificação para cada vez mais sermos espirituais, termos santidade e viver na luz da presença de Deus. Entende, meu irmão? Então o coração das pessoas estão aí na perversão. Eles têm prazer no pecado. É o homem natural. É o antropós psíquicos. É pervertido o homem natural em suas inclinações. A Bíblia diz em Romanos, e é um texto, quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 1, mostrando o homem afastado de Deus, quando diz, trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Então o homem natural, ele é pervertido em suas inclinações. O homem natural não tem limite para ele. Por isso que a sociedade está enfiada, meus irmãos, em todo tipo de iniquidade, de pecado. Porque o homem não conhece a Deus, não viu a Deus, ele é natural. E não adianta você querer convencer um colega seu de trabalho, um parente seu, para entender esse negócio de ir para a igreja, de contribuir na igreja, de carregar a Bíblia e essas coisas que nós fazemos apaixonados por Jesus. Nós temos prazer de estar na casa de Deus, por quê? Porque houve uma regeneração. Entende? O homem natural tem prazer em fazer o que é mal, gente. Nós fazemos de vez em quando, erramos, caímos, não porque há prazer em nós. É como diz o apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer, eu não faço, o mal que eu detesto eu faço. Miserável homem. E Paulo mostra essa luta nossa, como povo de Deus. Mas nós não temos prazer no pecado. O nosso prazer está na lei do Senhor. O nosso prazer não é sentar na roda dos escarnecedores. O nosso prazer não é seguir o caminho dos ímpios. O nosso prazer, porque o Senhor nos transformou, está em querer fazer o bem, ainda que erramos. Entende? A Bíblia diz aqui, eu quero colocar sempre a tradução, linguagem de hoje, uma tradução mais compreensível. Olha para você ver, abra sua Bíblia aí. Aqui em Efésios capítulo 2, versículo 1 e 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito, que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Você está entendendo? Então, nós estamos refletindo aqui nesse estudo sobre o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. O homem espiritual é este homem que está morto nos delitos e pecados. Você convida um colega seu para ir na igreja, ele mente, ele não quer ir porque ele não quer. Mas temos de insistir, não é verdade? Então, o homem natural é inclinado para a morte e é inimigo de Deus. É o que Romanos fala. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo.
Então, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por quê? Porque está no pecado, ainda não foi vivificado, e Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos, aqueles que foram regenerados. Entende? O homem está perdido. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem natural, escute, o homem natural pertence ao reino de Satanás. Há dois reinos, o reino de Deus e o principado do diabo. Em cada reino só se entra por nascimento. É o que a Bíblia diz em João 3,6. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito Santo, é Espírito. Olha, gente, irmãos, escute. Isso você vai... Por isso que é importante estudar a palavra, meu irmão. Crente. Porque quando nós vemos algumas pessoas que você convida, um colega seu, o seu pai, o seu irmão, eles não estão afim, zombam, criticam. Mas é isso. Porque a realidade deles é outra. Eles vivem em outro mundo, conforme Jesus diz, olha, eu não sou deste mundo, e vós também não sois deste mundo. Não são deste mundo. Por isso que o mundo não vai te amar. E não me amou também, me odiou. A verdade é, irmãos, o homem natural não faz parte do reino de Deus. Precisamos amar, valorizá-los, respeitá-los, desprezar o erro deles, aquilo que eles fazem de errado, mas prezá-los como seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, conforme diz o grande reformador Martinho Lutero. Calvino também trabalha isso, que a imagem de Deus no homem não foi totalmente corrompida. Por isso que de vez em quando você vê algum tipo de bondade no homem. Não que o homem é bom, na sua essência o homem é mau, mas ainda há resquícios da imagem de Deus no homem. Você vê de vez em quando aí o homem natural praticando o bem, sendo pessoas que têm algumas imoralidade, porque essa imagem de Deus não foi totalmente corrompida. Mas o que acontece? O homem, ele na verdade está aí debaixo da égide do pecado. A humanidade está no maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19 fala isso. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno, debaixo do poder do maligno. E nós que somos espirituais, quando eu falo espirituais aqui, pela graça de Deus, não estamos mais. Nós estamos agora, somos filhos de Deus. Mas o homem natural é aquele que, na verdade, é filho do diabo. É duro, mas é o que a Bíblia diz aqui. Só um novo nascimento pode tirá-lo do reino das trevas e transportá-lo para o reino de Deus. É o que a Bíblia diz aqui em Colossenses 1,13. Que ele me libertou e te libertou, meu irmão, do império, do diabo, dos principados, das potestades, das superstições, da idolatria, das manipulações, dos principados que gerenciam o mundo tenebroso, e nos transportou, nos trasladou para o reino do Filho do seu amor. Então o homem natural precisa querer morrer, precisa no reino das trevas e nascer no reino de Deus, da luz. E não, veja bem, e não tem nada a ver com teoria de reencarnação, nada a ver. É uma obra do Espírito Santo. É Ele que nos resgata do império das trevas. Então, o homem natural pertence ao reino de Satanás. Mas escute, o homem natural é apenas criatura e não filho de Deus. Estamos estudando, você que ligou aí agora, você que clicou aqui, estamos falando sobre 3 tipos de homens que existem
e que relata aqui a Bíblia. O homem natural, o homem carnal, o homem espiritual. O homem natural é criatura e não filho de Deus. Entendeu? Muitas vezes nós ouvimos aí um sacerdote, alguém dizendo: todos somos filhos de Deus. Mentira. Todos somos criaturas. Filhos são só os que nasceram em Cristo. João 3,6 eu repito: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é o quê? Espírito. O único jeito para se tornar filho de Deus é nascer espiritualmente em Cristo. Só nascendo em Cristo. A Bíblia diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Por isso que precisamos de entender, as nossas igrejas estão cheias de pessoas que são simpatizantes da igreja, que gostam da igreja, mas são pessoas naturais, não converteram. Estão entre nós, mas não tem prazer, não tem alegria, não tem vontade de querer buscar como você busca, meu irmão. E olha, eu quero dizer que para nascer de novo, isso é uma ação da graça do Espírito Santo de Deus. Entende? Então é preciso entendermos isso. Gente, gato sempre é gato. Não basta parecer-se com onça. E é o que a Bíblia diz em Jeremias 13:23. Será que o etíope pode mudar sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. Portanto, meu irmão, não tente querer mudar alguém que só o Espírito Santo pode. Conforme o Dr. Billy Graham sempre declarou, não adianta querer tirar a pessoa do banco, não adianta querer convertê-lo se o Espírito Santo não fazer aquilo que pertence ao Espírito Santo, que é converter o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que gera no homem a semente incorruptível. Entende? Só o poder de Deus pode fazer o milagre do novo nascimento. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus Cristo. É isso que o Dr. Lucas fala em Atos 4:12. Não existe outro. Não há salvação em nenhum outro. O homem natural, então, estamos refletindo aqui, o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você é natural? Agora vamos falar sobre o outro homem carnal, que é o crente carnal. Antes, era apenas criatura, homem pecador. Mas aquela pessoa converteu e tornou-se crente em Jesus. E isso foi graça. Mas, se sua vida não foi realmente transformada pelo Espírito Santo, é um crente carnal. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3:1 e 2, diz: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Por quê? Visto que há inveja e divisão entre vós, não estão sendo carnais, agindo como mundanos. Paulo estava falando assim, olha, vocês não estavam sendo carnais, agindo como pessoas mundanas. Então, este homem carnal é o crente carnal. Eu quero dizer desde já, que é a minha posição, o crente carnal é aquela pessoa imatura, que ainda está caminhando, que ainda está tentando, tateando com um menino. Paulo fala em homem natural, homem espiritual e homem carnal.
Então, o crente carnal é salvo, mas não dá liberdade ao Espírito Santo. Por isso nós estamos vendo hoje tanta divisão nas igrejas, tanto diz-me-disse, tanta derrota. O camarada é crente, mas é derrotado. É crente, mas só fica vivendo uma vida bloqueada. E quem sabe é você que me ouve. A Bíblia diz aqui, para nós não entristecermos o Espírito Santo de Deus, com o qual fomos selados para o dia da redenção. Então o crente carnal, o homem carnal, é esse homem que está dentro da igreja. E é por isso que nós vimos Paulo, nós vimos Pedro falando para nós fazermos morrer a velha natureza. Quantas vezes, de vez em quando, eu me vejo um homem carnal? Permita-me dizer isso. Eu não quero dar um de santo aqui. Deixando a ira me dominar. Muitas vezes, deixa que a ira me domine e eu acabo destratando alguém. Apesar de estar na santificação, buscar a santificação, nós fragilizamos. Agora, o terrível é quando a pessoa só vive na carne. Quem sabe você está dentro da igreja, mas vive ainda na fornicação. Então, tem pessoas que estão conformadas com esta vidinha. Não têm vivido vida exuberante, vida abundante. Vive inquieta, vive aí na perturbação. E é crente. Porque é um crente carnal. Salvação é o que Deus nos dá de graça por amor através de Jesus Cristo. Depende do que Cristo fez por nós e de nossa fé nele. A Bíblia diz aqui em Efésios 2, 8 e 9: vós sois salvos pela graça. Isso é dom de Deus. É salvo pela graça mediante a fé. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, tem muitos que estão aí vivendo segundo a vontade da carne, ou da sua natureza pecaminosa. Aqui em Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo fala para que os crentes de Coríntios, daquela igreja, vivessem uma vida santificada, uma vida no Espírito. E aqui diz: por isso, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Quem sabe você está vivendo na carne, briga, discórdia. Não é isso que acontece na igreja? É o retrato do homem carnal, do crente que já recebeu a salvação, mas está bloqueado, não tem uma vida exuberante, não tem uma vida abundante, conforme Jesus nos promete em João 10:10. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Por que muitos não têm tido uma vida abundante? Por que tantos crentes vivendo aí uma vida minguada, uma vida bloqueada? Por quê? Estão igual os crentes da igreja de Coríntios, meninos na fé, imaturos. A igreja de Coríntios, misericórdia. Estuda a igreja de Coríntios, você vê. O povo tinha dons espirituais, dons de línguas, tinham lá todos aqueles dons, mas eram carnais. E Paulo fala: eu não posso falar com vocês como carnais, como espirituais, eu tenho que falar como carnais. E eu quero passar a mostrar um caminho sobremodo excelente, um caminho do amor. Não adianta ter tudo isso aí, mas se vocês não têm amor. Era o povo crente, mas carnal. Eu quero perguntar: você é carnal, meu irmão? Briga, discórdia. É preciso vigiar. Crente que vive em infância espiritual. É o que Paulo fala. Paulo fala aqui, ó: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Não é isso hoje? A igreja hoje,
O pastor tem hora que ele perde um tempo, eu não estou perdendo mais não, para ficar apartando briguinha de irmãzinhas, com coisinhas minas, não quero ir na igreja não. É porque fulano de tal não olhou para mim. Ah, por favor, carnal. Muitas vezes o pastor parece estar trabalhando numa creche. Você tem que ter cuidado, pastor. Você tem que ter cuidado para você não ficar parecendo que você está trabalhando numa creche para apartar a briga de menino. Entendeu? E é assim que acontece, irmãos. E muitas vezes são esses crentes carnais que bloqueiam o ministério do pastor. E o que dizer da liderança carnal? Daquelas famílias carnais da igreja. São bem de vida na igreja, tem dinheiro na igreja, mas são carnais. Fica no pecado e quer manipular o pastor, quer manipular a liderança. Entende? São os crentes carnais. Estamos estudando aqui sobre os 3 tipos de homens que a Bíblia revela. Primeiro, o homem natural, está lá fora. O homem carnal está dentro da igreja, converteu, mas continua aí na carnalidade. Vida bloqueada, derrotada, não prospera. E quando eu falo não prospera aqui, eu não estou falando materialmente, porque tem muita gente prosperando materialmente, mas vive uma vida atribulada, abatida, com as doenças psicossomáticas, dentro da igreja. Vão para o céu, mas vão para o céu caxingando. Vão para o céu, mas vão para os céus vivendo uma vida miserável aqui. Sendo que Deus quer que vivamos uma vida aqui comendo o melhor dessa terra. E quando eu falo comendo o melhor dessa terra aqui, a gente tem que ter cuidado por causa da teologia da prosperidade. Quando eu falo comendo o melhor dessa terra, é o necessário e vivendo uma vida abundante, mesmo em meio aos problemas da vida. Então criança é criança espiritual. Criança é a pessoa que não cresceu, é dependente, não sabe o que quer e o que faz, não é assim? É instável, chora à toa e ri por qualquer coisa à toa. É ingênua e fraca. Será que você não é assim, bênção? Alimentando só do leitinho. Ah, meu pastor, o que você acha disso? Tem hora que eu não aguento não, irmãos. Porque se você ficar aí, pastor, colega pastor, se você ficar perdendo tempo com os carnais, meu amigo, você não vai para canto nenhum. Vai desprezá-los? Não. Deus mandou você pastoreá-los, me mandou pastoreá-los, fazer o quê? Vamos pastorear. Moisés enfrentou uma luta doida no passado, com aquele bando de carnais, aquelas ovelhas carnais no passado lá. E hoje continua. Por isso que você tem que ter cuidado quem que você vai colocar como obreiro, como liderança contigo. Porque se você colocar um carnal, aí, meu irmão, entendeu? Pessoas que vivem, aquelas irmãzinhas que brigam na igreja, aquelas briguinhas. Ah, que fulano de tal, pastor, falou que isso... pastor Eugênio, que o senhor não deixou cantar na igreja. Porque o senhor, pastor Eugênio, não me deu oportunidade. Você quer oportunidade? Vai colocar o senhor na rua lá e pregar a Bíblia, a palavra de Deus. Você quer oportunidade? Vai falar para Jesus na faculdade. Você está entendendo? A creche. Se nós não tivermos cuidado, as nossas comunidades se transformam em creches. Entende? Pessoa imatura e irresponsável. Vive em ciúmes e contendas. Ciúmes é falta de confiança em si mesmo. Porque ainda são carnais. É o que a Bíblia diz aqui em Coríntios. Porque visto que há inveja e divisão entre vós, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Olha, produz obras da carne como o homem natural, o crente carnal. É isso. A Bíblia fala aqui, as obras da carne são manifestas, imoralidade, a quantidade de jovens nossos, na imoralidade, na fornicação, impureza, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes adverti, aqueles que praticam tal coisas não herdarão o reino dos céus. Porque uma pessoa carnal viver no pecado da fornicação, aí eu já vejo que ele não conhece a Deus, não viu a Deus. Cair uma coisa, agora permanecer, tem que vigiar, irmão. Então, o crente carnal, o homem carnal vive em grandes conflitos porque quer satisfazer o seu ego. Quer satisfazer o seu ego. Tem sérias dúvidas sobre a Bíblia.
está comprometido com essa sociedade pós-moderna aí, ó. Não ora, não lê a Bíblia, não dá valor à comunhão entre os irmãos, aceita e defende aí todo tipo de prática. Não é assim? Não vive em santidade e pureza, vive em derrotas. É uma vida de compromisso com o mundo. É uma pessoa que está indo para Canaã, mas está vivendo ainda no deserto. Lembra os israelitas no deserto? Quando os israelitas chegaram em Canaã, tiram o opróbrio do Egito. Linguajar. Tem pastor, meu irmão, pastor aí, líder, vive com piadinhas indecentes. E é como eu disse um dia, um grande pastor, a igreja, a comunidade é o retrato do pastor. Aí nós temos obreiros aí, líderes, que falam palavrões. Mas cadê a Bíblia, gente? A Bíblia fala aqui, ó, em Efésios, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Depois você estuda o que significa torpe no grego. Lembra daqueles torpedos lá do Oriente que destruía toda a comunidade? Pastor, irmão, obreiro. Então, carnal. Linguagem carnal, linguagem torpe, cheia de piadinhas. Entende? E como se conhece um crente carnal? Tem o eu no trono dele e Cristo fica fora. Tem a Bíblia, mas não se baseia por ela. Não dá importância à oração e evita os que oram por ele. Não contribui com a igreja, não oferta, não tem prazer na casa de Deus, não gosta de ir aos trabalhos da igreja. Entendeu? Fofoqueiro, sem piedade e misericórdia, fica apegado às coisinhas demais, pessoas vingativas dentro da igreja. Fazer o quê, né, irmão? Estamos refletindo aqui, e quero começar a terminar falando sobre o crente, ou sobre o homem espiritual. Estamos falando sobre o homem natural, e já falamos o antropos psíquicos no grego. Falamos agora sobre o antropos sark, que no grego significa então, ou melhor, na compreensão bíblica aqui, significa aquela pessoa que já aceitou Jesus, pelo menos declara que aceitou Jesus, mas continua ainda na carnalidade e precisa fazer morrer esta natureza pecaminosa. Agora vamos falar sobre o homem espiritual, o crente espiritual. É o nascido em Cristo e pertence a Canaã celestial. A Bíblia diz aqui, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que surgiram coisas boas, coisas novas, melhor. O crente espiritual, o homem espiritual, tem a mente de Cristo, inclina-se para buscar as coisas lá do alto. Aqui em Colossenses 3:1 diz, portanto, já que vocês ressuscitaram em Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. É essa pessoa que quer buscar as coisas lá no alto, pensar nas coisas lá do alto. Está perto de Cristo, tem mais luz, poder espiritual, amor, conhecimento da palavra de Deus, tem a mente de Cristo. É responsável pelo seu falar, andar, agir, procura conversar de uma maneira decente, não é com palavrões, não é ficar apelidando as pessoas, não é ficar aí com os comportamentos mundanos, de depravação, não é querer deixar que as pessoas pequem por causa da sua vida, é vigiar. Então aqui na Bíblia fala, aqui na Bíblia mostra o retrato deste homem espiritual. Sabe discernir entre a verdade e o erro. Entende? Sabe discernir, tem o discernimento. Ele consegue discernir, o homem natural discerne as coisas. Anda segundo o Espírito. A Bíblia fala aqui, ó. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Os que são espirituais são estes, irmãos. O homem espiritual procura as coisas de Deus, preocupa em não fazer o pequenininho tropeçar, tem maturidade, passou de criança a adulto espiritual, aceita,
deseja mudança, aceita a repreensão. Porque receberam o Espírito Santo. Receberam ao Espírito Santo de Deus. Então, o homem espiritual, o crente espiritual é esse. Ou eu errei mesmo, me perdoa. Puxa, é essa pessoa que quer cada vez mais andar na luz da presença do Senhor. Oh, me perdoa. É aquele homem que antes, mundano, carnal, quando erra com a esposa. Oh, me perdoa, querida. Me perdoa, meu filho. Me perdoe, obreiro, me perdoe. É aquela pessoa que odeia o pecado. Mas também não é aquela pessoa que só fica vendo defeito do outro. Porque existe também aqui os pseudos espirituais, né? São aqueles pietistas. Se gloriam. O carnal que se gloria. Tem um tanto de gente aí, igual na igreja de Coríntios. Eu falo em línguas. Eu tenho dom de revelação. A sua igreja acontece milagres. Esse é o crente carnal. Ô glória! Ô glória! Calma. Teve uma vez que era tão carnal que repreendeu o espírito. Diz que era espírito de suvejo. O irmão estava andando com ele, começou a suviar, cantando um cântico, um corinho. Aí ele falou assim: sai, espírito de sovejo. Esse é o crente carnal. O espiritual não. O espiritual não fica julgando um ao outro, não fica apontando o dedo, não fica achando porque ele tem dons que ele agora vai desprezar o irmão que não tem aquele dom. O crente carnal, esse vaidoso, é aquele que inventa até as línguas estranhas para dizer que tem um dom de línguas. Não é? O espiritual não, ele é manso, ele é tranquilo, ele odeia o pecado, ele é aquela pessoa que vai suportar o fraco, o débil. Você pode ver, todo crente que fica muito ali procurando defeito no outro, dando um de santo, é uma falsa piedade. É o que dizem em Colossenses. São aqueles crentes, sabe? Não toca nisso, não faz naquele outro, não toca, não faz, não pode. Aqueles que aparentemente, o crente carnal é aquele que aparentemente é até bonitinho ou bonitinha. Não pode cortar o cabelo, não pode usar isso, não pode. Você que faz isso é o espírito de Jezabel está sobre você, julgando todo mundo. Mas é apenas casca. Porque Deus quer é um coração quebrantado, compungido. O crente carnal ou crente espiritual tem a carne que está sendo crucificada a cada dia. Entende? Ele foi libertado. Ele não precisa ficar aí submetendo novamente à escravidão, a um jugo de escravidão. O crente maduro é aquele que procura conhecer as doutrinas da Bíblia, não doutrina de homens. O crente espiritual é aquele que não fica aí determinando, reivindicando, dando ordens para Deus. O crente maduro espiritual é aquele que não fica aí acreditando que existem maldições hereditárias, porque ele sabe que as maldições na vida dele já foram quebradas no momento em que ele se entregou àquele que tem poder para quebrar todas as maldições da vida. O crente espiritual vive constantemente dependendo da graça de Deus, não de mandamentinhos de homens. Não ficar aí se gloriando: eu jejuei 21 dias. Né? A Bíblia manda você lavar os olhos, lavar o rosto melhor, enxugar a cara, que chegou a inchar com esse jejum aí. Esse jejum que está, na verdade, trazendo a vanglória, a vaidade. Isso nada de vale para Deus, irmãos. O crente espiritual tem amor verdadeiro, tem amor. O propósito dele na verdade, acolher o irmão, ser generoso, produz frutos espirituais. É aquele crente que, na verdade, cumpre o que está em João 15:5. Quando Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O crente carnal e o espiritual, o crente carnal é aquele que se exalta em tudo, que coloca eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu jejuei, meus irmãos, o crente espiritual, ele fala: o Senhor me usou como vaso, eu tive o privilégio. Não fica aí tocando trombone, não fica aí colocando
os refletores sobre si. Não, porque ele é espiritual. Ele sabe que tudo que ele faz foi Deus que o usou como instrumento. Agora o crente carnal, ele se vangloria. O crente carnal, ele acha que ele é o tudo. Vocês estão vendo aí os cantores gospels carnais, né? Eu sempre falo do Taleco, né? Do Thales, do Taleco. Eu estou acima da média. Esse é o carnal, filho. É isso aí. É carnal. E? O pastor carnal. Olha, se não fosse eu nessa igreja, o que seria de vocês, seus miseráveis? Não é assim? Se não fosse eu nessa igreja, qual é a família carnal? Crentes carnais. Se não fosse meu dízimo nessa igreja, essa igreja fecharia as portas. É carnalidade. Qual é o pastor espiritual, o crente espiritual? Deus me usou, glória ao nome dele. Louvado seja o nome dele. Não fica aí batendo papo, não fica aí exibindo, não fica aí achando que ele é o poderoso. Sabe? Vive em santificação. Vive. Ama a palavra de Deus. Sabe? Ama a palavra de Deus. Quer viver em santidade. Cada vez mais. Buscando a presença do Senhor. Eu quero concluir. Nós então refletimos hoje sobre esse tema. Homem natural, homem carnal, homem espiritual. Antropos psíquicos, antropos sarx, antropos pneuma. Então escute. Com que tipo de homem ou mulher da Bíblia você se identifica? Ao homem natural? Ao crente carnal ou ao crente espiritual? Você está agora de que maneira? Se não for homem espiritual, se não estiver vivendo nessa plataforma da santificação, você gostaria que Deus mudasse a sua vida? Meu conselho para você, deixe Deus, pelo seu Espírito, mudar a sua vida para que você seja uma pessoa vitoriosa. Entende? Você é um homem natural? Você é um antropos psíquicos? O antropos sarx? Homem antropos pneumáticos? O que você é? Águia ou galinha? Um camponês criou um filhotinho de águia junto com suas galinhas, tratando-a da mesma maneira que tratava as galinhas, de modo que ela também pensasse que era uma galinha, dando a mesma comida jogada no chão, a mesma água num bebedouro rente o solo e fazendo-a ciscar para completar a alimentação como se fosse uma galinha. A águia crescia e ficava muito bonita e formosa, mas passou a se portar como se fosse uma galinha. Certo dia, passou na casa do camponês um naturalista, que vendo aquela águia ciscando no chão, foi falar com o camponês. Isso não é uma galinha, é uma águia. O camponês retrucou: agora ela não é mais uma águia, agora ela é uma galinha. O naturalista então disse: não, uma águia é sempre uma águia, é a sua natureza. Vamos ver uma coisa. Levou-a para cima da casa o camponês e elevou-a com braços dizendo: voa, você é uma águia, assuma a sua natureza. Mas a águia não voou. E então o camponês irônico disse: eu não falei que ela agora é uma galinha? Por que insistir? O naturalista então retrucou: amanhã veremos. No dia seguinte, logo de manhã, eles subiram até o alto de uma montanha. E disse o naturalista, tomando a águia em suas mãos: águia, veja esse horizonte, veja o sol lá em cima e os campos verdes lá embaixo. Veja todas essas nuvens, tudo isso pode ser seu. Desperte,
desperte para a sua natureza e voe como águia que és. A águia começou a ver tudo aquilo e foi ficando maravilhada com a beleza das coisas que nunca tinha visto. Ficou um pouco confusa no início. Ela não entendia. Tanto tempo estava alienada naquele lugar. Então ela sentiu seu sangue de águia correr nas veias, perfilou devagar suas asas e partiu para um voo lindo. Subiu até que desapareceu no horizonte. Muitos cristãos têm vivido como galinhas. Muitos vivem ciscando numa vida medíocre e derrotada. A Bíblia Sagrada nos diz que os que esperam no Senhor são como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Voam nas alturas. Você é uma águia de Deus, irmão. Por isso, voe. Voe cada vez mais alto. Não se contente com os grãos que jogam para você ciscar. Nós somos águias de Deus. Não temos que agir como galinhas. A águia tem uma lei: voar cada vez mais alto. O seu lugar não é no chão, é nas alturas. O segundo voo da águia é maior do que o primeiro. O seu terceiro voo é maior do que o segundo. Esta é a sua lei: voar cada vez mais alto. Quando ela vê as nuvens tempestuosas, ela atravessa e além das nuvens, ela abre as suas asas e descansa no vento lá em cima. Em Provérbios 23:7 diz: assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Talvez você mesmo já admitiu o seu fracasso e aí está cabisbaixo. Não, irmão. Erga a cabeça e saiba que o seu lugar como águia de Deus é nas alturas. Saiba que antes de você vir a existir, Deus já te via acima das nuvens tempestuosas. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça: és uma águia de Deus. Como derrotar um inimigo? A vida de Abraham Lincoln já foi retratada em cerca de 5.000 livros. Um episódio insistentemente lembrado em alguns desses livros é o do relacionamento entre Lincoln e um certo Edward. Edward era inimigo declarado de Abraham Lincoln. Ele desprezava Lincoln, chamando, entre outras coisas, de palhaço velhaco do mais baixo nível, e pôs nele um apelido: pai dos gorilas. Nessa época, havia um cientista chamado Du Chaillu, que fazia pesquisa na África a respeito dos gorilas. Edward dizia que esse cientista era um tolo e estava perdendo seu tempo tentando capturar gorilas. Era só procurar em Springfield que ele encontraria facilmente um. Springfield era onde Lincoln morava. A tantas e tamanhas ofensas, Lincoln respondia apenas com o silêncio. Toda a difamação de Edward não deu resultado, pois a 6 de novembro de 1860, Lincoln foi eleito 16º presidente dos Estados Unidos da América. Chegou o momento de Lincoln, como presidente da nação, escolher os seus ministros. Para desespero de alguns e surpresa de todos, Lincoln convidou Edward para integrar o ministério. Edward aceitou o convite, tornando assim ministro da guerra. Vários assessores de Lincoln argumentaram que Edward poderia ser um estorvo para a administração,
que provavelmente tentasse subornar e sabotar o desempenho do governo. Lincoln respondia que, tendo procurado em todo o país um homem qualificado para o cargo, encontrou em Edward. Esse homem que ele era o mais preparado para o posto. Durante toda a administração, Lincoln tratava o seu ministro com respeito e cortesia, como se nada antes houvera acontecido. O tempo passou. Em 14 de abril de 1865, Lincoln foi covardemente assassinado no Teatro Ford, em Washington. O país ficou chocado. O corpo de Lincoln ficou em exposição numa pequena sala. A seu lado, de pé, lá estava Edward. Diferente, completamente transformado, dizia com sincera emoção: aí jaz o maior governante que o mundo já viu. Agora ele pertence à história. Era a vitória do amor por sobre o ódio. Mais uma evidência de que o perdão tem força irresistível. Há duas coisas que você pode fazer quando comete um erro. Pode sentir pena de si mesmo e desistir, ou pode aprender alguma coisa. Nenhuma pessoa na vida conseguiu êxito sem nunca se encontrar uma vez ou outra pendendo à beira do abismo ou do fracasso. Cada fracasso é uma bênção disfarçada, pois nos dá uma lição que talvez não aprenderíamos nunca de outra forma. Quase todos os fracassos são apenas derrotas temporárias. Pense agora nas milhões de ostras do oceano. A lição que tiramos delas é impressionante. Quando alguma coisa irrita a ostra, um grão de areia, por exemplo, ela não gosta e tenta se livrar dele. Mas quando não consegue livrar daquilo que a contraria, ela se acalma e faz da contrariedade uma das coisas mais belas da natureza. Ela usa o grão de areia para fazer uma pérola. Essa qualidade deve ser muito considerada. Assim, quando alguma coisa o irritar, faça dela uma pérola, mesmo que seja uma pérola da paciência. Napoleão Hill disse: sou muito grato às adversidades que apareceram em minha vida, pois elas me ensinaram a tolerância, a simpatia, a perseverança e outras qualidades que sem essas adversidades eu jamais conheceria. Lembre-se que é nas adversidades que aprendemos a arte de vencer. Quem queimou a língua nunca esquece de assoprar. A Bíblia Sagrada, em Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz: estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia do Senhor. Espelho, espelho meu. Na história infantil A Branca de Neve e os Sete Anões, a madrasta da Branca de Neve possuía um espelho mágico com o qual ela sempre conversava. Em sua vaidade, a rainha vivia perguntando ao espelho: espelho, espelho meu, existe alguém no mundo mais bela do que eu?
O espelho não mentia, porque o espelho não mente. E lá vinha a resposta: ó minha rainha e senhora, você é a mulher mais linda do reino. Isso aconteceu enquanto Branca de Neve ainda era uma menininha, mas cresceu e se tornou moça belíssima, muito formosa. A madrasta, como sempre, foi ao espelho para conferir. Espelho, espelho meu, existe alguém no mundo mais bela do que eu? E o espelho, que a vida inteira só falou a verdade de novo. Sim, minha rainha. Existe agora no reino alguém mais bela do que você. É Branca de Neve. A rainha explodiu de ódio e ciúme. Não pode ser. E a partir daí, sua vida consistia apenas em urdir um plano para matar Branca de Neve e assim voltar a ser a mais bela do reino. A Bíblia é como um espelho a denunciar as nossas fraquezas e vaidades. Nem sempre essa denúncia nos agrada, mas é para o nosso bem que ela nos admoesta. Leia e conheça as Escrituras Sagradas. Ao meu querido pai, pai que aos olhos da criança é herói, pai que aos olhos do jovem, vilão, pai que aos olhos do adulto, um amigo, pai que aos olhos do velho é saudade. Quando eu te via como herói, não sabia quase nada da vida. Sentia-me seguro ao seu lado. Eu só queria ser seu filho. Quando eu te vi como vilão, pensava que já sabia tudo sobre a vida. Não queria proteção, eu só queria ser herói. Quando eu te vi como amigo, pude me dar conta dos erros cometidos. Foi quando realmente te conheci que entendi o sentido da vida. Quando me dei conta de sua falta, a idade já havia me alcançado. Você já não era mais herói, nem vilão, nem amigo e nem solidão. Você virou soma de tudo aquilo que foi, de tudo aquilo que eu pensei que fosse, a síntese da vida que hoje eu vivo. A minha definição da palavra Pai. Luiz Alves.